Graça e paz, irmãos, tudo bem? Boa noite a todos. É com grande alegria que nós aqui reunidos, em nome de Jesus, estamos ansiosos, eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas felizes para adorar o Senhor, em adorar o nome do Senhor. Eu queria te convidar agora, gostaria que você se achegasse, que você se reunisse aqui conosco, para adorar e louvar o nome do Senhor Jesus. Então vai se chegando, vai tomando seu lugar aí na sua casa, no seu sofá, vai desligando aí os outros aparelhos, a televisão, o videogame, o Netflix, e vamos nos reunir para adorar o Senhor, não é, meu João? Sim, com certeza. Amém. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Aleluia. Vamos lá, então vamos adorar ao Senhor com o louvor Descansarei. Que possamos descansar no Senhor, possamos não estar ansiosos, né? Mas descansar nos braços do Senhor. Amém? Amém. Coração. Amém? Amém, amém. Cante conosco, irmãos, essa música bem conhecida.
Senhor a todos e a todas que estão aí conosco. Dei uma olhadinha ali na página do Face, já vi bastante gente chegando e já cultuando a Deus conosco nessa noite. É uma alegria que você tenha essa disposição nessa noite de reservar esse tempo ao Senhor, estar conosco aqui em comunhão, distantes, mas em comunhão, para exaltar esse Deus todo-poderoso, maravilhoso, que é o motivo da nossa vida, da nossa fé, da nossa esperança, é o motivo de nós estarmos aqui, de perseverarmos na caminhada cristã, porque Deus é a nossa força, a nossa alegria, a nossa vitória. Meus amados, nós estamos já cultuando ao Senhor. Vamos ter um momento de oração agora, depois do Alex e do Joel aqui louvarem ao Senhor, uniformizados, de blusa vinho. Eu não sabia que era para vir com esse uniforme, senão teria vindo também, Tem uma também parecida. Mas obrigado, irmãos, por estarem louvando o Senhor. A Priscila está aqui com a gente também e nós estamos nessa alegria. E antes de começar a pregação da palavra, nós vamos ter um momento de oração. A Convenção Batista Brasileira está fazendo um movimento de oração nesses dias. Várias convenções, Ordem dos Pastores, pelo Brasil todo, fazendo um relógio de oração. Então nós queremos nos unir a esse movimento santo, inspirado por Deus, para orarmos juntos também. E nesse momento nós vamos levantar juntos um clamor, meus irmãos e irmãs, pelo nosso país, orar por essa situação que estamos vivendo. Nós não devemos baixar a guarda na oração, não devemos parar de orar, mas devemos continuar clamando a Deus, porque infelizmente muitas vidas ainda têm sido ceifadas, muitas pessoas morrendo, e nós queremos pedir a graça de Deus, a manifestação do poder de Deus sobre as autoridades, sobre os agentes de saúde, aqueles que estão pesquisando as vacinas, orar pelas nossas igrejas, as milhares e milhares de igrejas batistas no Brasil, mas obviamente não só as batistas, como todas as igrejas que confessam Jesus Cristo como Salvador e Senhor, para que Deus continue usando as igrejas, os cristãos brasileiros na pregação do Evangelho, na ajuda, toda a ajuda que a nossa nação possa receber das nossas igrejas. Vamos orar pelos pastores, pelos líderes, os missionários que também têm enfrentado grandes dificuldades no trabalho missionário em todo o mundo. Então, convido você aí na sua casa e nós que estamos aqui a juntos levantarmos esse clamor, sabendo que o nosso Deus é todo poderoso, esse Deus que diz: agindo eu, quem impedirá? E esse Deus que já tem feito muitos milagres. Aqui na nossa igreja, algumas pessoas contraíram a doença e foram curadas, e tantas outras pessoas também. Então vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, por mais essa oportunidade de estarmos aqui no templo, unidos, ó Deus, para cultuarmos, exaltarmos e glorificarmos o nome do Senhor, ó Pai. Verdadeiramente, mais uma vez estamos aqui curvados diante da Tua grandeza, diante da Tua majestade, do Teu excelso poder, reconhecendo, Deus, a Tua grandeza e humildemente prestando a Ti esse culto, e queremos fazer mesmo em espírito e em verdade, ó Deus. Obrigado pela vida do Alex, do Joel, da Priscila que estão aqui, e por todos e todas que estão conectados, Senhor, aqueles que vão ouvir depois essa transmissão. Ó Pai, que em tudo o Teu nome seja louvado, e que esses irmãos e irmãs que estão conosco também sejam edificados nessa noite, Pai. E agora, Senhor, nós queremos levantar juntos, ó Deus, um clamor ao Senhor, suplicando a Deus pela manifestação da Tua graça, Senhor, sobre a nossa nação, que passa um momento tão complexo, ó Deus. Nós não cessamos de clamar ao Senhor, ó Pai, porque reconhecemos que o Senhor é o nosso auxílio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o nosso Deus, cheio de graça, cheio de amor, cheio de bondade. E o Senhor mesmo, ó Deus, nos convida para clamarmos ao Senhor
porque o Senhor espera do teu povo essa postura, esse clamor. Por isso nós unimos a nossa fé e suplicamos, ó Deus, a graça do Senhor sobre o nosso país, sobre as nossas autoridades, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, repreenda, Senhor, toda a obra do maligno, todos os acordos corruptos, todos os conluios, todo aquele movimento, Senhor, que traz corrupção, que traz pobreza para o povo brasileiro, que traz injustiça, que tudo isso vá caindo por terra, Senhor, que prevaleça a justiça. Ó Pai, abençoa as autoridades de saúde, Senhor, que estão se movimentando para cuidar de vidas, aqueles pesquisadores, Senhor, que estão pesquisando sobre a vacina, Senhor, ou as vacinas. Ó Pai, que chegue o mais rápido possível. Enfim, Senhor, manifesta o teu poder e a tua glória. Abençoa as igrejas brasileiras, abençoa os cristãos brasileiros, Senhor, que seja um tempo de avivamento, de crescimento, de um compromisso maior com o Senhor, com a pregação da palavra, para que a nossa nação seja abençoada também pela tua igreja, Senhor. Abençoa todos os pastores, os líderes, os missionários, ó Pai, que todos possam perseverar no chamado do Senhor. Abençoa toda a membresia das igrejas brasileiras, que nenhum crente, Pai, possa desistir, possa se desviar, mas que aqueles que estão frios na fé, ó Deus, possam receber do Senhor a ministração do teu Espírito e possam estar juntos também nesse movimento, Pai, em nome de Jesus. Continua, Senhor, falando conosco nessa noite, fala conosco agora através da tua palavra, Senhor, e que essa tua palavra venha nos transformar segundo a vontade do Senhor e segundo a ação do teu Espírito, Senhor. Abençoa cada pessoa que está na sua casa participando conosco, cada família representada, Deus, que sejam alvo, Senhor, nessa noite, da ação do Senhor, das bênçãos do Senhor, e que o Senhor já vá respondendo cada pedido que está sendo colocado nessa noite, Pai. Manifesta entre nós o teu poder e a tua glória, e que em tudo, Senhor, seja louvado, pois nós oramos no nome que está acima de todos os nomes, no poderoso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amém. Graças a Deus. Amém, meus amados. Como é de nosso costume, você pode aí fazer o seu pedido de oração. O irmão Joel está ali, anotando com a sua letra de professor, né? Amém, Joel? Amém. Tudo para a glória do Senhor. E depois da mensagem, como temos feito, nós vamos orar pelo seu pedido e vamos crer na providência e nos milagres do Senhor. Nós vamos abrir a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí, por favor, acompanhe o texto, preste bastante atenção na leitura, e eu tenho certeza que o Espírito Santo que está aqui, está aí, está em nós, vai falar conosco nessa noite. Amém? Glória a Deus. Então, Efésios, vamos ler hoje Efésios capítulo 6, dos versos 10 a 20. Efésios 6, 10 a 20. Nós vamos meditar nessa noite nesse texto, e o tema da nossa mensagem hoje é firmados para a guerra. Firmados para a guerra, não vacilantes, mas firmados no Senhor, para a glória do Senhor. Efésios capítulo 6, 10 a 20 diz assim a palavra do Senhor: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça
e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Meus amados, na carta aos Efésios, esse texto, que é um texto tão maravilhoso, tão verdadeiro, tão necessário, mas antes de chegar nesse texto, do capítulo 1 ao 3, Paulo expõe ali uma doutrina maravilhosa, falando da salvação, do novo nascimento, da vitória em Cristo, da salvação pela graça. Do 4 ao 6 ele vai falar da prática da vida cristã. E aqui, nesse final da carta, Paulo fala assim: finalmente, depois de tratar tudo isso, finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Paulo havia pregado o Evangelho em Éfeso. Nós lemos ali no livro de Atos, que conta a história da igreja, as viagens de Paulo. Nós vemos Paulo ali no capítulo 19 em Éfeso, pregando o Evangelho. E a cidade de Éfeso tinha algumas peculiaridades que nos fazem entender a necessidade desse texto. Porque Paulo não deixou de tratar desse assunto da luta espiritual, da necessidade de nos fortalecermos no Senhor, porque a cidade de Éfeso era uma cidade que tinha algumas peculiaridades. Nós lemos lá em Atos 19 que era uma cidade que tinha muita prática de ocultismo, de uma espécie de bruxaria, e Paulo começou a pregar o Evangelho, e onde o Evangelho entra, o Evangelho é o poder de Deus que transforma, que salva judeus, gregos, de todas as nacionalidades, de todas as nações. O Evangelho transforma, porque é o poder de Deus, é a mensagem de Deus. É isso que Paulo diz aqui no final, é o mistério de Deus que esteve oculto durante um tempo, mas agora, através de Paulo, esse mistério é pregado, ou seja, que essa grande boa nova, essa grande boa notícia, esse sacrifício de Cristo que salva, era para os judeus e era para os gregos também, e através de Paulo esse mistério foi pregado em muitos lugares. E quando ele chegou em Éfeso, muitas pessoas se converteram, e a narrativa lá de Atos, que é o livro histórico, vai dizer que as pessoas foram lá e começaram a queimar os seus livros de ocultismo, de bruxaria, e isso fez um rebuliço, uma revolução na cidade. E as pessoas que ainda não tinham se convertido protestaram contra Paulo, queriam matar Paulo, houve uma grande confusão na cidade. E nessa cidade também havia o templo, o famoso templo de Artemis, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um templo suntuoso, gigantesco, onde se adorava uma deusa que para eles era responsável pela chuva, pelas bênçãos da plantação e etc. Essa deusa Artemis, nome grego, Diana, os romanos chamavam de Diana, e ali também eram feitos cultos dos mais diversos, com todo tipo de absurdos que se podia ter naquele tempo, naquele mundo. E ali Paulo prega o Evangelho e começa a ter uma verdadeira batalha espiritual, porque a luz de Cristo entra, as trevas começam a se dissipar, porque é assim, né? Onde a luz de Jesus chega, as trevas fogem, ou as trevas se afastam, as trevas são dissipadas. E aí queriam acabar com Paulo, e Paulo teve que sair num tempo mais curto daquela cidade.
Então é esse contexto, essa cidade onde se praticava esses tipos de cultos, de adoração. Havia essa luta espiritual e os crentes então daquela igreja precisavam ser alertados daquilo que eles iam enfrentar, porque eles se converteram a Cristo e a partir dessa nova vida em Cristo, exposta tão brilhantemente nessa carta, a vida não estaria isenta das lutas contra o inimigo, como o texto deixa claro aqui. O texto deixa claro, meus amados: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. A nossa luta não é contra as pessoas. As pessoas, o Novo Testamento deixa claro que as pessoas nós precisamos amar, até aquelas que se colocam como inimigas, se levantam contra nós, que nos prejudicam. Às vezes acontecem coisas que nós ficamos muito incomodados, irados, mas a gente lembra da palavra de Deus, né? E a gente lembra que nós devemos amar o nosso próximo, abençoar os que nos perseguem, né? Agora, há uma luta sim, essa luta é contra o nosso inimigo, o diabo, Satanás, o inimigo das nossas vidas, e nós não podemos ignorar essa luta. A primeira coisa que eu quero destacar é justamente isso, a realidade dessa luta, dessa batalha, desse enfrentamento que é diário. Podemos constatar hoje nos nossos dias, meus amados, que existe sobre esse tema uma certa dicotomia. Existem aqueles que ignoram completamente, que acham que Satanás é uma criação da Idade Média para pôr medo nos fiéis daquele tempo da igreja, para que eles permanecessem, e outras várias teses que existem por aí. Então, alguns racionalistas vão por esse caminho. Por outro lado, existe aqueles que veem o diabo em tudo, né? E tudo é ele que está fazendo, qualquer problema, não, o inimigo se levantou. Como eu brinquei aqui outro dia, né? A pessoa às vezes fica aí criando vários problemas, por exemplo, na área financeira, a pessoa não paga suas dívidas, compra mais que deve, não planeja direito, não é dizimista, a vida financeira vai mal e ela vai culpar quem? O inimigo, né? Então tem essa dicotomia, mas o que nós queremos chamar a atenção aqui é o que a palavra de Deus nos diz, para nós eliminarmos essas dúvidas ou esse questionamento. Vamos olhar para a palavra de Deus, que é a nossa fonte de toda sabedoria e graça. Então nós vemos que Jesus no seu ministério teve vários enfrentamentos, sim ou não? Ele enfrentou várias vezes, ele libertou muitas pessoas, como aquele jovem possesso que os discípulos não conseguiam libertar com oração. Jesus foi lá, libertou o menino e disse que, olha, alguns tipos de demônios, algumas situações, algumas lutas espirituais só podem ser vencidas com jejum e oração. Jesus teve alguns enfrentamentos assim. Gadareno, por exemplo. Paulo, quando ele fala do espinho na carne, ele fala que um inimigo um demônio foi enviado como um espinho na carne para trazer problemas para ele, trazer dor, trazer sofrimento. O apóstolo Paulo enfrentou diretamente. Por isso, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz assim: olha, eu não ignoro as artimanhas, os ardis do inimigo, né? Paulo fala ali do perdão. Ele fala: eu perdoo, se tiver alguma coisa para perdoar, eu já perdoo por antecipação, porque eu não quero ignorar as artimanhas do diabo. E tem muitos textos. Saul no Antigo Testamento, o texto diz lá na história de Saul, que ele foi, em 1 Samuel, que ele era atormentado por um espírito mau. Mas Paulo deixou claro nesse texto de Efésios que Jesus recebeu do Pai todo o poder e autoridade. Depois você lê lá Efésios 1, 19 a 23, e você vai ver que Jesus Cristo,
ressuscitou dos mortos. O Pai o fez assentar à direita de Deus, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, toda autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Deus colocou debaixo dos pés de Jesus todos os principados e potestades. E o texto dizendo principados e potestades está se referindo a uma certa organização desse reino do mal, Satanás, nosso inimigo. Há uma certa hierarquia, há uma certa organização, mas tudo está debaixo dos pés de Cristo. Com isso nós queremos dizer e ressaltar a realidade do que a Bíblia nos diz. Do que a Bíblia nos diz. Então, quando a gente vê que o inimigo já está derrotado, ou já começou a ser derrotado na cruz do Calvário, e será definitivamente na volta de Cristo, que a Bíblia diz que ele será lançado no inferno, que é preparado para ele e para os seus anjos. Nesse processo que ele já está derrotado, ele quer continuar destruindo o máximo possível, porque o tempo dele vai chegando. E uma vez eu preguei sobre esse texto e eu lembrei dessa ilustração que eu fiz, porque li num livro, é mais ou menos o que aconteceu lá na Guerra do Golfo. Alguns irmãos vão se lembrar quando o Iraque invadiu o Kuwait. Os Estados Unidos e os aliados foram lá para tirar os iraquianos do Kuwait. E depois de um certo confronto, os iraquianos foram saindo, porque foram derrotados. Eles foram obrigados a sair do Kuwait. Só que enquanto eles saíam, eles iam pondo fogo nos postos de petróleo lá, porque o Kuwait é muito rico nisso. Eles iam pondo fogo e destruindo os poços de petróleo. E é mais ou menos semelhante ao que o inimigo vai fazer. Ele já está derrotado, a sentença dele está determinada pelo Pai, Deus Todo-Poderoso, mas enquanto isso ele quer destruir. Ele quer destruir o máximo possível, porque ele é o inimigo das nossas almas, porque ele nos odeia, porque ele nos detesta. Por isso, o texto diz, versículo 11: fiquem firmes contra as ciladas do diabo. A palavra ciladas aqui tem a ver com métodos, os planos, os esquemas, os estratagemas que ele, inimigo, vai traçando contra nós. E se você que me ouve nessa noite é um servo, uma serva de Deus, não tenha dúvidas que as ciladas, os ardis do inimigo são elaborados para te afastar de Deus, para te distrair, para fazer você crer em um monte de coisa, menos em Deus. Porque lá em Éfeso o problema era esse. Era a tal da deusa Artemis ou Diana e o ocultismo, todos os enganos que o inimigo ia produzindo em toda aquela época, no primeiro século e antes, e vem fazendo isso até agora, para que as pessoas tirem o olhar de Deus, para que as pessoas não creiam em Jesus. Tudo que ele puder fazer para que as pessoas não tenham Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele vai fazer ou vai tentar fazer. Então ele vai querer te afastar de Deus, e principalmente da fé em Cristo Jesus, da pregação do Evangelho. Afinal, 1 Timóteo 4 diz: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, ou seja, se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Veja que o texto não está falando de falsos profetas, falsos pregadores, falsos pastores, mas espíritos enganadores e a doutrina de demônios, que vai usar pessoas mesmo, seres humanos, para afastar, para te pregar uma mensagem que seja muito atraente, que seja muito simpática, que te prometa um monte de coisas. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência. Meus amados, o seu pior inimigo hoje, amanhã, não é o coronavírus, não é o político A, B ou C, não é nada disso. O seu pior inimigo, e o meu também,
É o diabo. Então o primeiro ponto é ter consciência dessa luta. Porque quando nós estamos numa guerra e não temos consciência da guerra, nós estamos fritos, né? Se você sair em São Paulo e ignorar a violência que tem nessa cidade, saia com seu celular na mão, seu relógio de ouro, aquela corrente de ouro, Alex, que você tem guardada lá em casa, você sair de peito aberto aí pelo bairro, o que vai acontecer? Né? Você não ignora isso, então nós não podemos ignorar. O segundo ponto é justamente qual que é a defesa que o Senhor nos oferece. E aí Paulo vai fazer uma analogia, olhando, é como se ele estivesse olhando para um soldado romano. Os irmãos lembram aí dos filmes que a gente assiste, né? De Roma, aquela armadura do soldado romano. Então parece que Paulo, inspirado pelo Espírito, olha para essa armadura, vê o quanto aquele soldado estava protegido e a partir daí ele começa a fazer uma analogia com aquilo que Deus nos dá para nós estarmos protegidos para essa batalha, porque a gente não pode ir de peito aberto, a gente precisa estar preparado para isso. Então a ordem que o Paulo vai apresentar aqui dessa armadura, a partir do versículo 14, para que nós resistamos no dia mau, no dia da luta, do enfrentamento, e possamos permanecer firmes e inabaláveis. A ordem da armadura é a mesma ordem que o soldado ia se vestindo. Então ele começava com um cinto, né? Ele começava colocando aquele cinto, se cingindo com o cinto, é a expressão que se usava, porque a partir do cinto toda a armadura era colocada em cima, para dar aquela firmeza, né? Aquela firmeza para que a armadura ficasse bem justa ou bem colocada. O cinto da verdade. A primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é essa verdade. Tem a ver com integridade. O cinto dava uma liberdade de movimento porque firmava aqui a roupa, a armadura. Assim como para nós também a verdade nos dá uma liberdade. A falta de verdade nos embaraça, sim ou não? Não é verdade? Você já teve que contar alguma mentira? É terrível, né? Dizem que a mentira tem perna curta, mas tem mentira que vai longe, né? Provavelmente um dia vem à tona. Mas quando você está na verdade, você está firme, né? Se tem uma situação embaraçosa lá na tua empresa, teve algum prejuízo, algum desvio de verba, alguma coisa, você está naquele contexto, mas você está falando a verdade, você está sossegado, porque a sua consciência está limpa, você não tem o que temer, quem não deve não teme. E quando nós então andamos na verdade, as nossas práticas, aquilo que nós escolhemos, a nossa motivação, a nossa escolha, ela está coerente com a palavra de Deus, nós também temos essa proteção e essa liberdade. A Bíblia deixa claro que o Satanás é o pai da mentira, e os ataques de Satanás sempre estão acompanhados de mentiras. Não existe mentira santa, né? Não existe, né, Alex? Não mudou. A teologia, você está estudando lá, continua assim. Em Cristo nós vivemos na verdade. Por isso Jesus também falou, a Bíblia nos diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, ou não, não. Se é sim, é sim, se é não, é não. Porque o que passar disso é de procedência maligna. É verdade, meus irmãos. Tem um teólogo chamado Oliver Wendell, ele disse assim, que o pecado tem muitas ferramentas e a mentira é o cabo que serve para todas elas. O pecado tem muitas ferramentas, mas a mentira é o cabo que serve para todas essas ferramentas, porque no pecado a mentira sempre está envolvida. Então é o cinto da verdade. Depois o Paulo vai dizer, olha, depois disso vistam a couraça da justiça. Pois o soldado pôs o cinto, agora aquela couraça que protegia o seu peito, o seu coração, os seus órgãos vitais. A justiça é a retidão de caráter.
A justiça é o modo como Deus estabelece as coisas, como Deus espera que nós tratemos, nós lidemos com Ele mesmo e com as pessoas. É a maneira certa de fazer as coisas. É a justiça. Negligenciar quanto ao que sabemos ser uma ação justa é como deixar um buraco aberto em nossa armadura. Então, quando nós deixamos de fazer aquilo que nós sabemos que é justo, é como se nós deixássemos um buraco na armadura. Essa justiça, essa armadura, essa couraça protegia o coração do soldado e protege também o nosso coração dessas artimanhas do inimigo. Depois o Paulo vai falar no versículo 15, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Meus amados, nós precisamos amar a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho precisa estar na nossa boca, no nosso coração, naquilo que nós vivemos, de uma maneira assim que as nossas palavras sempre fluam para a pregação do Evangelho. As boas notícias que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Porque andando nessa mensagem do Evangelho, que é a base do Novo Testamento, é a base da nossa fé, do nosso cristianismo, nós calçamos e nós temos uma segurança, não ficamos escorregando, porque muita gente está pregando coisa hoje que não é o Evangelho, pode ser tudo menos o Evangelho, e isso tira a nossa firmeza. A sandália do soldado romano naqueles tempos tinha uma espécie de cravo, que é semelhante a chuteiras, né, de futebol hoje. Chuteiras têm os cravos para os jogadores ficarem escorregando na grama. Então a ideia de Paulo, eu penso que era essa, para nos dar firmeza. Tem muito crente escorregando, e toda hora escorrega, e toda hora escorrega, porque deixou de ter o Evangelho como um modo de vida, como algo que faz parte de toda a sua vida. Não dá para separar a nossa vida, o nosso dia a dia do Evangelho que nos transformou, que nos salvou e que também deve ser pregado a todos. O versículo 16: usem o escudo da fé. O escudo da fé. O escudo o soldado colocava na frente do seu peito também, e tinha esse movimento para proteger a sua cabeça, todo o seu corpo. Esse escudo da fé é que vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Por isso nós estamos aqui hoje, por isso nós pregamos a palavra, por isso nós vivemos como igreja, por isso toda semana a gente está pregando, ensinando a palavra, orando, incentivando uns aos outros, para que a nossa fé seja uma fé viva, uma fé retroalimentada, uma fé crescente. Isso funciona como escudo. Meu irmão, como você tem alimentado a sua fé? Será que você está aí de peito aberto? E quanta gente tem sido vítima, né, irmãos, dessas setas inflamadas do maligno? Quanta gente tem sido vítima e tem sofrido grandes prejuízos emocionais, físicos, espirituais, familiares, porque essa seta do inimigo, ela vai ser lançada contra mim e contra você. Nós precisamos alimentar a nossa fé. Não podemos ser cristãos de domingo, só de quarta-feira. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo confiar em Deus, não em nós mesmos. O nosso movimento humano sempre nos leva para confiar em nós mesmos. Nós temos essa tendência de ser autossuficientes. Isso é o recorrer para Deus quando parece que os nossos recursos esgotaram, mas o movimento é contrário. É saber que nós dependemos do Senhor e projetar tudo para o Senhor. Naquele tempo, os dardos dos exércitos inimigos eram feitos com estopa embebida em substância combustível. Então os dardos iam acesos, as flechas, você já viu isso no filme, ia acesa. E o escudo
precisava ser grande para proteger o corpo inteiro. Esse tipo de escudo consistia em 2 camadas de madeira, recobertas de lona e de couro, para justamente apagar essas flechas acesas, para que aquele homem não fosse atingido pelo fogo. É nesse cenário que Paulo faz essa analogia, meus irmãos. Tem muita gente hoje cabisbaixa, tem muita gente derrotada, tem muita gente sofrendo porque ignora isso e porque não se reveste da armadura de Deus. Versículo 17: usem o que? O capacete da salvação. Usem o capacete da salvação. Para nós, meus amados, a certeza da salvação, a esperança da salvação, ela é algo que também precisa fazer parte da nossa vida. Nossa vida, nossa esperança, o nosso pensamento não deve estar só aqui nessa vida, mas deve estar lançado para lá, para a glória. Então nós somos salvos aqui agora, salvos de nós mesmos, salvos da condenação, salvos da escravidão do pecado, salvos da presença do diabo, ou pelo menos da escravidão, ou de uma dependência, ou de uma incapacidade de vencê-lo pelo poder de Jesus, e salvos para a eternidade. Por isso, quando a gente passa por uma crise como essa que estamos vivendo, do coronavírus, esse risco que nós estamos vivendo, nós não desesperamos, porque a nossa cabeça ela é protegida, e aí são os pensamentos, a mente mesmo, com essa esperança de que seremos salvos, de que somos salvos. Amém. De que nós somos peregrinos nessa terra. Então a morte para o cristão não é um desespero, porque em Cristo fomos salvos. O nosso nome está escrito no livro da vida. Amém. Não há desespero, a fé, a confiança. É isso que deve proteger a nossa cabeça, porque o inimigo vai querer entrar na sua mente, para fazer você duvidar, para fazer você ter toda a sua esperança, toda a sua ansiedade nas coisas desse mundo, e esquecer que nós somos salvos por uma vida eterna lá na glória, aleluia. Isso muda a nossa perspectiva. Mas deixa eu correr aqui, irmãos, deixa eu correr. E a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, ou seja, depois de se armar, depois de estar revestido com essa armadura, essa proteção, no versículo 17 o Paulo fala, olha, usem a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus, é a espada do Espírito. E a espada não é uma arma de defesa, mas é uma arma de ataque, né? Como Jesus venceu o diabo lá no deserto. A palavra, citando a palavra, olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, diante do inimigo, você confessa a palavra, você cita a palavra. Olha, eu sou mais do que vencedor, porque o inimigo vai te acusar. Olha, eu sou selado pelo Espírito Santo, eu fui transformado, Jesus pagou o preço do meu pecado, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor Jesus prometeu que vai vir e vai voltar, e todas as hostes do inimigo serão lançadas no inferno. É a palavra de Deus. Se você não tiver essa espada, você está desprotegido, meu amado. Essa é a vitória essa é a esperança que nos dá a vitória. E eu quero terminar justamente falando sobre a vitória. Paulo vai terminar esse pequeno texto falando da oração. Orem, orem, orem por mim, seja me dada a mensagem, orem uns pelos outros. Já haviam falado, orem com toda oração e súplica, em todas as ocasiões. Por isso Jesus falou que algumas situações é jejum e oração. Sem oração, meu amado, você vai ser muito prejudicado, você vai ser ferido,
você vai ser tocado pelo diabo. Ah, Senhor, pastor, mas a palavra de Deus diz que o diabo não pode me tocar. Cuidado, entenda bem o contexto. Se você não estiver protegido, as setas vão te atingir, porque senão não era necessário a armadura. Então você precisa ter um olhar completo para isso, mas Deus quer te dar vitória, vem pela oração. Ore a tempo para fora de tempo. A vitória está no nome de Jesus. A Bíblia fala assim, que aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 Pedro 5, 8, 9, sejam sóbrios e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Resistam. Como resistir? Usando a armadura de Deus, permanecendo na fé, permanecendo na graça, permanecendo em Cristo Jesus, permanecendo amando a Deus acima de todas as coisas, permanecendo fiel ao Senhor, permanecendo ligado a Cristo, a videira verdadeira, permanecendo frutificando para o reino de Deus, permanecendo comprometido com o reino de Deus, usando a armadura de Deus para podermos permanecer. Muitos não têm permanecido, muitos têm se afastado, mas o Senhor quer te dar vitória. O Senhor ama você, a nossa vitória em Cristo Jesus. Por isso, vista a armadura de Deus, elimine as brechas. Talvez ao ouvir essa palavra nessa noite, você lembre de algumas brechas que você possa estar deixando na sua vida. Pecado, na rebeldia, na desobediência, na negligência. A armadura de Deus implica em disciplinas espirituais. Talvez você esteja sendo negligente, está abrindo brechas para o inimigo na tua vida. Cuidado, a nossa luta é verdadeira, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, vamos cantar mais uma vez. O Senhor quer ver você firmado para a guerra, que é uma realidade. Mas que bom que o Senhor vai conosco. Assim como Deus foi com Moisés, assim como Deus foi com Josué, com Davi, que venceu todas as guerras. O Senhor vai com você também, porque Ele te ama, Ele é fiel e Ele quer te dar vitória em nome de Jesus. Aleluia.
que esse seja o nosso desejo hoje e sempre, estar perto do Senhor, que o nosso Deus é todo poderoso e a presença dele nos guarda e nos abençoe. Alguns pedidos de oração. A Jaqueline, da Maitê, nossa querida irmã, agradece pela vida do Alex, da Ana Moura, da Bruna Reboledo, da Sueli Santos e da Solange Santos. Com certeza pessoas que têm abençoado a vida da Jaqueline e da Maitê. Que bom ler isso. E também pede oração por um conflito que ela precisa resolver. A Nadir pede pelo Edivaldo, Daiane e Gabriel. A Rosinha pede pela mãe da cunhada, Dona Enercília. Bela letra, Joel, estou entendendo tudo aqui. Jesus. Muito bem, o Adriano, nosso querido, agradece pelo cuidado de Deus, pede pela nossa congregação Esperança e também pelo trabalho lá no Atacadão. É isso? Isso. Não, ponto de pregação no Atacadão. Tem um ponto de pregação lá no Atacadão. Amém. Parabéns. Vânia Martins, orar pela vida dela. Marcos Herrera, lá no Ceará, agradece pelo retorno da Marli, da sua filha Milene. O Alex agradece pela saúde, pela cirurgia. Amém, Alex? Oh, glória. Aposentadoria da sua mãe, que bênção, graças a Deus. A Maria agradece porque Deus cuidou da família. 11 pessoas contraíram Covid, mas nenhuma dessas pessoas precisou ser internada. Amém. A Zene pede pela família e porta de emprego para o Dil. Amém. Vamos pedir que Deus abra uma porta de emprego para o Dil e outros irmãos que também estão desempregados. A Priscila Sanches, que está aqui com a gente, pede pela saúde, trabalho, os filhos, a mãe Sônia, avô Rafael, é isso? Isso. 92 anos, que bênção, hein? Que Deus dê paz, saúde e graça para o casamento também. Tereza Carudelli, oração por toda a família, os que estão sofrendo depressão, né? Muita gente aí deprimida nesses dias. Dona Marcinha, é isso? Está passando por cirurgia nos rins. A Márcia, o Márcio e a Rosângela, oração pela família, muitas lutas. Eliane Azeta, família. Dona Darcy Araújo, a Eliane pede pela Dona Iraci, né, Eliane? É isso? Isso. Daniel Aguiar, pedindo pela congregação Batista Esperança. Lembrem de orar pela nossa congregação, pelo Daniel Xisto, por toda a liderança ali. Estamos enfrentando umas situações inesperadas nesses últimos dias, mas hoje estivemos lá e temos visto que Deus já está agindo, Deus já está intervindo e que seja feita a justiça ali, que não haja invasão, que não haja nenhuma ação ilegal, mas que as coisas sejam resolvidas na justiça, no amor, na graça, sob a direção do Senhor. Em nome de Jesus. Que nada venha atrapalhar o trabalho da pregação do Evangelho ali na congregação, na comunidade ali na Penha. A Luciane Acierno pede oração pela sua vida, sofrendo também com ansiedade. Que Deus te abençoe, querida. Que Deus dê paz no seu coração. Amém? Que você experimente aí da paz de Deus que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Então é isso, né, Joel? Bem, vamos orar também pela nossa volta, para que Deus continue preparando todas as coisas, né? A nossa volta que está programada para o dia 9 de agosto. Eu digo a volta dos cultos presenciais. Vamos orar em nome de Jesus, una a sua fé com a nossa fé aqui. A Bíblia diz que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos, porque nós oramos pela manifestação do poder de Deus. O Alex vai orar. Nós vamos acompanhá-lo em nome de Jesus. Amém, irmãos. Com alegria que podemos orar, que podemos estabelecer a nossa voz e entrarmos em conversa com o nosso Deus, com o meu Deus, com o nosso Deus,
para expor as nossas vidas, as nossas circunstâncias e dificuldades, que possamos agora neste momento colocar nosso coração diante do Senhor, que possamos derramar sobre o Senhor esses pedidos, mas não somente essas situações, porque eu acredito que muitas outras pessoas ali estão passando por problemas, por dificuldades, mas que possamos orar como a própria palavra, a própria pregação que nos orientou nesse sentido, que possamos orar em espírito em todo o momento. Amém? Então vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Oh, Deus. nós nos colocamos na Tua presença nessa noite, Senhor, para buscar e engrandecer o Teu santo nome, para reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, que não há Deus além de Ti, não há outro Deus ao qual nós adoramos, ó Pai, ao qual nós confiamos, Senhor. Nós Te buscamos porque cremos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, nos salvou através de Teu Filho amado, Jesus Cristo, na obra do Calvário, e nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu a possibilidade, Pai, a possibilidade de nos aproximarmos de Ti novamente, ó Pai, através do sacrifício do Teu Filho. E nós somos gratos, ó Pai, em nome de Jesus, por essa noite, ó Pai, neste ano, neste mês, neste dia, ó Pai, de buscar a Tua face, de buscar a Tua presença, Senhor. O Senhor nos deu livre acesso, ó Pai. Qualquer um, ó Deus, pode se achegar a Ti através da oração, e nós Te louvamos, ó Pai, por isso, ó Pai, nós Te agradecemos, Senhor, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus, através do Evangelho, através do Teu Filho, Senhor, Pai, a possibilidade de colocarmos aqui os nossos pedidos, ó Deus, os nossos agradecimentos, ó Pai, os nossos, ó Deus, anseios, desejos, ó Pai, nós Te louvamos, ó Deus, porque somos tão pequeninos, Senhor, nós somos, ó Pai, tão pequenos, ó Deus, diante das circunstâncias, diante dos problemas, mas nós servimos a um Deus que é perfeito, que é poderoso, um Deus que pode todas as coisas, que não há impossíveis para esse Deus. É o Deus que nós servimos, ó Pai, o Deus que não muda, o Deus que era o mesmo ontem, hoje e será amanhã. Nós Te louvamos, ó Pai, por cada dia que o Senhor coloca nas nossas vidas, ó Deus, o desejo de Te buscar, o desejo de Te adorar, ó Pai, em nome de Jesus. E eu oro, ó Pai, em favor desses pedidos, daquilo que foi colocado, daquilo que foi escrito, ó Pai. Eu não conheço, ó Deus, alguns que colocaram ali os pedidos, ó Pai. Eu não estou com eles neste momento, mas o Senhor está, o Espírito Santo de Deus está com eles neste momento, ó Pai. E eu creio que aquilo que foi expresso, ó Pai, através dos pedidos, ó Pai, refletem, ó Deus, o coração dos Teus filhos, ó Pai. E a minha e a nossa oração é para que esses pedidos, Senhor Deus, Pai, sejam respondidos, sejam atendidos, ó Deus, Pai, em nome de Jesus. Dê descanso àqueles que pedem descanso, Senhor, aqueles que, Pai, precisam e necessitam da Tua presença, ó Pai. Pai, dê auxílio, ó Pai, aqueles que precisam de ajuda, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos nessa noite, ó Pai, que o Senhor tome todas essas situações nas Tuas poderosas mãos, ó Pai. E que o Senhor esteja, Pai, dando a Deus Todo-Poderoso uma solução, uma resposta conforme a Tua vontade, ó Pai. Que seja feita a Tua vontade, não a nossa, ó Pai. Porque a nossa vontade é falha, é pequena, muitas vezes egoísta, Senhor. Mas a Tua vontade, ó Pai, ela é perfeita, Senhor. Ela é agradável, Senhor. Em nome de Jesus, todas as situações, as enfermidades, ó Pai, os agradecimentos, os pedidos, Senhor, sejam, Deus, contemplados, atendidos, ó Pai, porque Tu és bom em todo o tempo, ó Pai. E nós Te louvamos, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor, Pai, ainda irá fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas, ó Deus. Nós Te louvamos nessa noite e continuamos Te louvando dia após dia, ó Deus, nos cingindo, ó Pai, nos adotando, ó Deus, a Tua armadura, ó Pai, para nos revestirmos, ó Deus Todo-Poderoso, da Tua palavra, do Teu Evangelho e da Tua verdade, que
que é absoluta e é o único caminho para a salvação, Pai, das nossas almas. Nós te agradecemos e te louvamos em nome do teu Filho amado Jesus, agora e para todos sempre. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. O Senhor já está agindo, porque Ele age em todas as coisas, né? Para o nosso bem, para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus por isso. Essa lista vai ser digitada e vai para o nosso grupo de oração, para o grupo da igreja também. Nós vamos continuar intercedendo por esses pedidos. Amém? Bom, domingo estaremos na live aqui novamente, às 18h30. Participe, divulgue, né? Lembrar que agora nós estamos começando a trabalhar também com um canal no YouTube, então nós esperamos que talvez nesse domingo ou mais tardar na próxima quarta vamos transmitir também pelo YouTube. Eu gostaria de fazer um pedido especial para vocês também, né? Se inscrevam no nosso canal do YouTube, porque nós vamos precisar de 1000 inscritos. Será que a gente consegue, galera? Pela fé já conseguimos. Pela fé eu creio também, né? Então vai lá, entra no YouTube e busca lá Ibaja Novo Tempo, tá? Não é Ibaja Oficial, o canal que nós vamos usar agora é Ibaja Novo Tempo. Vai aparecer lá, você vai lá, se inscreve, é só clicar na palavra inscreva-se, clicar no sininho que tem do lado e você vai receber todos os novos vídeos que forem publicados ali. Já temos 2 cultos, a Sueli também está postando lá as aulas da IBF, alguns vídeos da Escola Bíblica de Férias, e então se inscreva e divulgue também, né? Se cada membro da igreja conseguir pelo menos 10 inscritos, quem não tem 10 amigos, familiares, né? Eu vou conseguir no mínimo uns 40 aí, eu acho, né? Então, faça isso, nós vamos atingir nosso objetivo e vamos espalhar a palavra de Deus. Nós vamos terminar com uma música, é isso, irmão? Amém? Aleluia. E então, dia 9 de agosto vai ser a volta do nosso culto presencial, apenas 45 pessoas dentro do templo, seguindo as orientações. Então, a semana que vem você vai poder se inscrever para participar desse culto e dos cultos seguintes. Dia 9, dia 16, somente o culto da noite. Se Deus quiser, dia 23, também o culto pela manhã nós vamos divulgando. Você que ainda não é membro da nossa igreja, quer também estar conosco, vai ser um grande prazer ter você, e você poderá se inscrever também para participar do culto aqui na igreja. Deus abençoe e Deus te dê um restante de semana de vitória. Lembrando que no domingo de manhã também temos a escola bíblica ainda em classe única. Você pode participar também pelo Google Meets. Lá no grupo da igreja a gente coloca o link. E vamos continuar aí juntos, cuidando e abençoando uns aos outros. Porque se Deus é por nós, está fraco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Vamos terminar louvando ao Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Chuvas de bênção teremos, é a promessa de Deus. Tempo
você.